Oh, 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 oh. Fim de semana começou. Galera, chegou sexta-feira, hein? Alex e Ricardo, saudação para vocês. Fim de semana chegou aqui na live do terceiro tempo, para alegria de João Antônio de Carvalho, do Milton Neves, que tem show do esporte no fim de semana. E para nossa alegria, com muito futebol pelo Campeonato Brasileiro, estamos chegando então nesta sexta-feira aqui no Facebook do terceiro tempo, ao vivo dos altos da Avenida Paulista. Tem sirene lá embaixo. Mas a sirene não é a do meio-dia, não. Não é a do meio-dia, essa aí deve ser alguma ocorrência por aí, tá certo? Estamos chegando para falar então de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Séries A e Série B, comigo e também com o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Tudo bem, Frank? Grande abraço. Empolgação. Grande abraço aos amigos, né? Até porque tem futebol do bom aí no final de semana, né? Tem mais um clássico que está tendo de polêmica em clássico Corinthians e Palmeiras nos últimos tempos, né? Vamos torcer para que isso não ocorra, porque sempre deixa o clássico com aquela pontinha de insatisfação para um lado ou para o outro. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, olha, João, vamos começar falando então da Copa do Brasil, até porque nós tivemos classificações ontem de Corinthians e de Flamengo, e o Santos largando bem à frente com os dois pés, as duas mãos, na fase quartas de final, né? O Corinthians venceu Vitória por 3-1, jogo na Arena Corinthians em Itaquera, teve 2 gols de Romero, maior artilheiro da Arena Corintiana, da nova Arena do Corinthians. 3-1, jogo foi mais tranquilo do que se imaginava para o Corinthians, não? Ou o Corinthians, depois dessa fase aí, com alguns problemas, descansando alguns atletas, voltou a ser o Corinthians? Não, foi mais tranquilo do que eu esperava. Eu imaginava que o Vitória fosse atrapalhar um pouquinho o Corinthians, e isso não aconteceu. O Corinthians foi melhor o tempo todo. Antes de fazer o primeiro gol, já com o Maicon, já tinha criado oportunidades. Depois que abriu a porteira, o Romero fez 2, chegou a 23 gols na Arena. É o principal artilheiro da casa corintiana, o Jadson vem depois com 20, né? Mas foi muito fácil. O Pedrinho foi bem, o Corinthians mostrou algumas peças importantes. O Fagner está fora, o Mantuani estava demorando um pouquinho a se soltar. Ontem foi muito bem no jogo, apoiou muito pela direita, teve chance de fazer gol. Então o Corinthians dominou, tomou esse gol no finalzinho do André Lima, mas não tinha mais perigo nenhum risco. O Corinthians parece que volta ao seu caminho. No ano passado já teve também uma fase aí de 3, 4 jogos sem vencer, que só nos complicou mais porque tinha aberto muita vantagem no Campeonato Brasileiro. Então isso é cíclico, isso acontece com qualquer clube, não dá para falar que não vai acontecer com o Corinthians. Aconteceu, mas pelo que a gente viu ontem já passou. O Carille soube colocar as peças, o Pedrinho sendo pedido, mas não vinha atuando como titular. Agora 2 jogos como titular, contra o Ceará e também ontem. Então acho que o Corinthians entrou na linha. E até é legal porque deixa o time sem tanta pressão para o clássico de domingo. Então os 2 times vão estar por cima, então a previsão é de um grande jogo. Eu não vou esticar muito falar do Corinthians aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar do clássico, né? E aí o João vai falar, de repente, já deu o teaser aí, ó, tem reflexo para domingo, né? O time vai mais motivado, vai com o moral mais elevado. Flamengo e Ponte Preta 0-0, aí eu acho que foi até mais complicado do que a gente imaginava, né, João? Porque aí, quase que a Ponte ainda levou essa partida para a disputa dos pênaltis, lembrando que em Campinas o Flamengo venceu por 1-0, o Mengão está nas quartas. 39 minutos, o Felipe Cardoso mandou uma bola na trave, que aí a vaca ia para o brejo, ia para a penalidade mesmo. Dificilmente o Flamengo ia alcançar, ia ter tempo para chegar ao gol de empate. O Flamengo não jogou bem, foi o time titular do Flamengo, com todo mundo que vinha jogando, Lucas Paquetá, o Everton Ribeiro, mas o Flamengo não andou. Talvez tenha entrado, não vou dizer de salto alto, mas já com uma vantagem grande contra um time de Série B, um time inferior tecnicamente, e talvez não tenha se esforçado tanto. E quando acontece isso, o time acaba sendo castigado, né? E aí a Ponte quase faz 1-0, mas não merecia se classificar, é melhor o Flamengo continuar. Ó, vamos falar já do Santos, só abraçar aqui os nossos amigos que já estão acompanhando a live, mandando os comentários aqui para o terceiro tempo. O Reginaldo Alves, Verdão reforça a segurança com medo de inovação domingo. Ô louco, Reginaldo. Richard Vinícius, bom dia, salve o tricolor carioca, hein?
O jogador do Flu quase quebrou a perna do jogador do Potosí, que vergonha, que maldade. Vamos falar da classificação do Fluminense daqui a pouquinho no bloco de Sul-Americana. O Fluminense passou um sufoco lá, hein? Marcos Barbosa manda saudação pra gente. Bom dia, quero saber se o Ganso no São Paulo é verdade. É o Everson Xavier que manda essa mensagem. Marciano Osivaldo também conosco. Bom dia, galera. Manda um abração aí para o meu tio em Ipatinga. Vou mandar um abraço pro seu tio, para sua mãe, para sua irmã, para toda a sua família, tá bom? Ô, Marciano, precisa amadurecer um pouquinho aí as ideias. O tio tá escolado aqui, tá bom? O Richard Vinícius pede abraços para Minas Gerais. O Sebastião Procópio manda um olá pra gente. O Ellen Jonathan também mandando saudação. E o Marciano, que queria que mandasse um abraço pro tio dele, né, Marciano? Pede notícias aqui do seu Vascão. Deve estar na mesma medida sua, ó, para baixo. O Richard Vinícius, será que segunda-feira vai ter medalhão fora da Copa? Segunda-feira é dia de convocação para a Copa do Mundo. E ele faz uma pergunta aqui, ó. Dudu ou Thiago Neves, você acha que algum deles tem chance de ser convocado? Não. Eu passo a pergunta para você, mas a minha resposta também seria essa. Não, porque não vem sendo convocados, chamados há muito tempo. O Tite já deu mostras de quem ele deve levar. Para o ataque vai levar o Douglas Costa, o Tyson é outro que tem possibilidade. Dificilmente eu acho que um jogador como esse que não. O Thiago eu acho que não foi nem chamado. O Dudu foi chamado no comecinho do trabalho do Tite. O Dudu foi chamado só para aquele amistoso da amizade lá, o jogo contra a Colômbia. E no começo também, acho que teve uma ou duas convocações, bem no comecinho. Não vejo chance nenhuma. Bom, vamos aguardar na segunda-feira, né? Mas o problema mesmo aí, acho que o problema para o Tite neste momento é a lesão do Daniel Alves. Continuando aqui, Copa do Brasil, depois a gente pode até falar mais de seleção, se tivermos tempo aqui na nossa live. O Santos fez 5-1 para cima do Luverdense, tomou um susto, né, João? Tomou 1-0 ali no comecinho da partida, mas depois, e principalmente no segundo tempo, o Santos deitou e rolou com o Gabriel marcando 3 vezes, deixando de ser Gabriel Barbosa e voltando a ser Gabigol. O Jair Ventura, ele tinha que fazer alguma coisa, ele fez. Isso foi legal. E fez, ele mudou o time, ele mudou não só com nomes, mas mudou também taticamente o time do Santos. Ele colocou o Vitor Ferraz de novo como lateral direito titular, que não vinha jogando por contusão. O David Braz foi poupado, ele colocou o Gustavo Henrique e não o Luiz Felipe, que ele vinha colocando sempre. E colocou ainda o Vitor Bueno, que a gente já falava sobre isso. Olha como foi eficiente, né? O Vitor Ferraz fez a assistência, o cruzamento perfeito para o Gabriel no primeiro gol, o Gustavo Henrique fez o segundo gol, né? E o Vitor Bueno foi muito bem na partida. E deu assistência, deu passe para o gol do Gustavo Henrique, a cobrança da falta. E depois ele colocou ainda o Yuri e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez um gol e o Yuri deu mais uma assistência para o Gabriel. Então, quer dizer, ontem estava iluminado o Jair, o que ele mexeu deu certo, né? O que ele tocou virou ouro, só que o torcedor do Santos, de novo, encheu a paciência do time no intervalo. O time voltou, veio para o segundo tempo com 1-1, e aí realmente muitas críticas, o Gabigol até desabafou no final do jogo, falando que com o torcedor do lado ia ser mais fácil o Santos conseguir vitórias, né? Mas eu vejo isso, o Santos tem um problema sério no meio campo e o único jogador que tem lá no elenco que pode mudar alguma coisinha é o Vitor Bueno, que não vinha sendo utilizado pelo treinador, veio de contusão, mas não vinha sendo colocado no time. Ontem entrou e aí o toque de qualidade do Vitor Bueno é bem maior do que o toque do Jamota, do Cittadini, do próprio Vecchio, que é muito lento, sabe jogar, mas é muito lento. Então acho que com o Vitor Bueno no meio campo, com o Gabigol voltando a jogar mais pelos lados. Ele ontem teve liberdade, não ficou muito isolado na frente. Mudou o posicionamento do Gabigol. O Gabigol pôde jogar mais pelos lados, e aí é onde ele rende mais. Com uma volta, quando acontecer do Bruno Henrique, acho que o Santos volta daquele salto de qualidade para ficar... acho que o elenco do Santos não é um elenco tão forte assim para brigar pelo título. Porque a gente sempre fala isso, chega uma hora do campeonato que tem contusão, tem expulsão, e aí você tem que ter um elenco muito forte. Mas acho que o Santos, de novo, vai equilibrar o time e vai brigar por Libertadores. Aplausos para o Santos. Ontem, pelo menos, né, no jogo contra o Luverdense, o Santos mereceu, né? E acho que assim, o fundamental foi isso, o Jair mostrar que ele poderia
mexer no time, mudar o time como ele mudou, né, João? Isso aí isso foi bacana de ver, e assim, os caras entrando, assumindo responsabilidade, participando dos gols. É o que a gente falou outro dia, da presença do Aguirre no São Paulo. O Aguirre também muda, ele colocou Diego Souza no banco, andou tirando o Marcos Guilherme. Não é que toda hora vai dar certo. E também você não tem tanta gente assim, não é um elenco como o Real Madrid, como o Barcelona, que você mexe toda hora e pode mudar com tranquilidade. Mas o técnico está lá para isso. O Aguirre fez isso, o Roger eu cobrava que estava demorando muito para tirar o Lucas Lima, aí tirou o Moisés, se machucou, o Lucas Lima parece que voltou a jogar bem, deu um passe inclusive pro gol do Borja no meio de semana, que foi um passe maravilhoso, uma bola cruzada perfeita nas costas de dois zagueiros, que jogar bola a gente sabe que o Lucas Lima sabe, o problema é que ele vinha muito apagado, e o técnico nessa hora tem que ser o técnico, saber que o cara não está bem, tira, depois volta se ele voltar a merecer. Então, porque o cara se toca um pouco. O cara se toca. Então, o Aguirre andou fazendo isso, o Roger a gente cobrou, estava demorando para fazer, quando fez deu azar do Moisés, mas fez, e agora foi o Jair. Então o técnico está lá para isso, o técnico está lá para mexer. Quando ele vê que a coisa não está andando, tem que tentar alguma coisa. Ó, Vilmar da Silva Santos, fala do meu Santos aí, ó, tá vendo? Falamos do resultado de ontem, vamos falar também depois aí dos jogos do Campeonato Brasileiro. E o Santos vai pegar uma sequência boa para, a gente já falou isso sobre ontem, né? Sim. Para dar aquele salto de qualidade, porque ele jogou ontem contra a Luverdense, ganhou 5-1, fez a sua parte. Não adianta falar que a Luverdense é um time fraco, porque muita gente joga contra um time fraco, tropeça. O Santos não, o Santos ganhou bem o jogo. E agora pega o Paraná Clube, está zerado no campeonato. Não, tem um ponto, né? Tem um ponto agora, empatou com a Chapecoense. Zerado também não ganhou nenhum. E aí ele vai jogar contra o Paraná e depois pega o Garcilasso pela Libertadores, também em casa. Então eu acho que são 3 jogos, um já foi para o Santos dar aquela aliviada, aquela respirada e fazer as pazes com a torcida, aí fica mais fácil. Um abraço então para você, Vilmar, um abraço para o Richard também, para o William Machado, quer saber o que a gente acha do Palmeiras no Clássico de domingo, vamos falar dos jogos já já. E também o Richard quer saber se Neymar no Real Madrid é piada. Não, não é piada. Não é piada, né? E assim, pai do Neymar é algo assim, decepcionante, viu? As vésperas de uma Copa do Mundo, sabe? Colocar o jogador nesta situação, tipo, ele está negociando, pode negociar, recebeu proposta, está ouvindo ofertas, está se encontrando, no caso o pai, né, o representante. Pô, as vésperas de uma Copa do Mundo, um ano só de PSG. Falta um mês, cara, falta um mês para a Copa, sabe? Vaza isso, ou torna isso público, ou negocia depois, sabe? Agora vai ficar atrapalhando, porque na Copa vai ficar todo mundo pesando isso. O cara vai errar uma falta lá, tá vendo? Tá pensando na transferência, tá pensando no Real Madrid. Pô, seu Neymar pai, bola fora do senhor mais uma vez. E o Zidane já disse, foi perguntado, o Zidane já disse que acha que Cristiano Ronaldo e Neymar podem jogar juntos. Foi uma pergunta, ele como técnico do Real Madrid respondeu que acha que os dois podem jogar juntos, mas deixou bem claro que ele não pediu a contratação de Neymar. Ele falou isso na entrevista coletiva que ele deu. Então, quer dizer, de repente, até isso, porque aí já chega alguém, Neymar, pô, você vai pro Real Madrid, o técnico já disse que não quer você lá. Já fica um balaio de gato. Olha só, o William pede pra gente mandar um abraço para Amparo. Alô, Amparo, aqui no interior de São Paulo, pertinho aqui, né? Pô, tão gostoso lá. Já fiz terras dos irmãos, né? Do Alex Silva e do Luizão, os zagueiros, né? Já fiz e jogo também lá. do Marcinho, aquele do Paulista de Jundiaí, que veio pro Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no São Caetano. Nos anos 80, quando o Amparo disputava a divisão intermediária, chamada na época, a segunda divisão, né? Portuguesa Santista e Jabaquara também. Então cheguei a fazer jogo em Amparo. Olha só, então vamos para a Copa Sul-Americana, para a gente entrar nas séries A e B aqui rapidamente. Atlético Paranaense e Fluminense se classificaram com derrotas. A gente já frisava isso ontem, que poderia acontecer isso, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Newell's 2-1, e aí então é a segunda derrota do Fernando Diniz, para quem gosta de contabilidade, né? 5 jogos sem vencer. E aí a segunda seguida, e aí o que era uma sequência boa de vitórias tornou-se uma sequência sem vitórias, né? Porque são 3 empates e 2 derrotas. Mesmo assim o Atlético Paranaense está classificado, mas naquela explicação que o João Antônio de Carvalho já passou aqui pra gente na live da quinta-feira, pela pontuação ele vai para o pote 2, né? Assim como o Fluminense, porque fez 3 pontos, digamos assim, nesta fase, né?
relembra aí, João. Primeiro pote, os 10 da Libertadores, mais os 6 melhores da fase de classificação. Exatamente, são 10 da Libertadores, mais os 6 melhores. Dentre esses 6 melhores, hoje está o Botafogo. O Botafogo está ficando no pote 1. Mas está na beirada. Não, ele está na beirada, ele é o sexto para ficar. Só que falta um jogo, Bahia e Blooming. O Blooming ganhou a primeira por 1-0. Então o Botafogo já está comemorando. Se o Bahia se classificar, o Botafogo permanece no pote 1. E se o Blooming se classificar, o Botafogo só sai do pote 1 se o Blooming se classificar vencendo em Salvador, o que ou empatando por 3-3. O empate 2-2 leva para um sorteio. Então o Botafogo deve ficar tem 75, 80% no pote 1. Né? Acho até mais, porque eu acho que não vejo o Bahia perdendo em casa para o Blooming de forma nenhuma. O Ricardo Ribeiro também manda uma mensagem aqui pra gente. Esse ano também não vai dar com o Neymar no Real, hein? Ele disse aqui. Bom, então assim, o Atlético... o Nils venceu o Atlético Paranaense por 2-1. A gente só falou da sequência aí, não falou dos jogos. E o Nacional de Potosí venceu o Fluminense por 2-0. Aí o que chamou mais atenção realmente foi a dificuldade do Fluminense em jogar, né? Você já pode falar dos dois jogos. Porque a derrota do Atlético para o Nils já era prevista. O Nils vinha engasgado, é muito difícil jogar no estádio Marcelo Bielsa. O time conseguiu fazer 2-0 com 2 gols do Luiz Leal, um atacante de 30 anos. Ele nasceu em Portugal, mas ele joga pela seleção de São Tomé e Príncipe, que é uma seleção que disputa as eliminatórias africanas, nunca chegou a lugar nenhum, mas como ele tem laços com o país, não sei se é o pai dele ou a mãe que nasceu por lá, ele já rodou o mundo, jogou em Portugal, jogou em outros lugares, jogou na China, e agora veio para o Nils no começo do ano e está adorando jogar na Argentina. Ele marcou os 2 gols do Nils, é um jogador já de 30 anos, que eu repito, joga pela pequena São Tomé de Príncipe, que é uma ilha lá na África, né? E o Nicão fez o gol aos 40 minutos, aí foi um alívio total, né? Porque o Atlético estava tomando um sufoco e um terceiro gol levaria para a decisão, para os pênaltis. O que aconteceu também com o Fluminense, e não era de se esperar tanto sufoco, né? O Potosí é um time fraco, claro que a altitude, 4.000 metros pesa, desde o início o Fluminense foi dominado, só não foi pior a situação porque o Potosí é muito fraco. Então tentou chutar de longe, tentou levantar a bola na área e facilitou o trabalho do Júlio César, que teve uma atuação maravilhosa, e do Gum, o tão criticado Gum, que sempre nesse momento aparece e teve uma atuação muito boa pela equipe do Fluminense, que perdeu por 2-0, mas garantiu vaga. E correu riscos, né? Porque os gols foram marcados nos primeiros minutos do segundo tempo, né? Acho que 5 e 16. E depois o Nacional teve meia hora, 30 minutos para ficar batendo ali, tentar martelar o terceiro gol para levar a disputa para os pênaltis, né? Então, passou pela chamada superação Fluminense. O Fluminense ficou se defendendo, parecia aquele boxeador que estava na corda, né? E ficava só segurando os golpes. O Boston River se classificou também, fez 3-0 no Jaguares, e o Independente Medellín com 3-1 para cima do Sol de América também avançou para a próxima fase da competição. Agora a bola rolando no fim de semana, começando com Série B, que hoje tem Juventude, Paysandu, Atlético Goianiense e Londrina. Amanhã no complemento da rodada, São Bento e Oeste, Figueirense e Avaí, CSA e Boa Esporte, CSA que está muito bem na Série B, e Fortaleza e Goiás, que agora é dirigido pelo Ney Franco. Portanto, nós teremos um reencontro, amistosíssimo, eu imagino, entre Ney Franco e Rogério Ceni lá em Fortaleza neste sábado, hein, João Antônio? Acho que é a atração, o destaque ainda do fim de semana da Série B. Até porque o Fortaleza está muito bem e o Goiás não ganhou nenhum jogo até aqui. Então, e joga fora de casa, joga em Fortaleza. Então, é um jogo complicadíssimo para o time do Ney Franco, né? Será que teremos cumprimentos entre os dois, civilizadamente, ou será que teremos uma nova história tipo Caribe? Olha, o anfitrião é o Rogério Ceni, né? Eu vou te dizer que eu acho que ele não vai lá cumprimentar o Ney Franco, não. Acho que ele vai, cada um na sua aí, fica no seu banco, eu fico no meu e vamos fazer o nosso aqui. Eu acho que o negócio é desse nível. Eu vou discordar. O Rogério Ceni, ele tem uma personalidade muito forte, mas ele sabe também ser, quando eu for falar isso, vocês vão entender, falso quando é necessário. Então eu acho que o Rogério Ceni vai cumprimentar sim o Ney Franco. Mas vai ser por ironia?
não sei se é ironia, se é para dizer que ele é superior, mostrar que ele é superior e que já passou o problema com o Ney Franco. Eu acho que ele vai complementar. Segunda-feira a gente fala Mas não sobre vai ser isso. sincero? Mas não vai ser sincero, então? Não. Melhor não cumprimentar, então. Ai. Bom, o jogo de destaque será esse, né, João? Sim. Os demais jogos aí, Figueirense tentando... Figueirense e Avaí é um jogo bom, interessante, porque sempre a gente tem um clássico, né? O regional, a coisa pega, o bicho pega, né? Então o Figueirense e Avaí também é um jogo interessante. Bom, Série A. Começa... A Série A, quinta rodada, ela começa só com um Grenal lá na Arena do Grêmio, neste sábado, às 4 da tarde. Vou te falar, o Inter tem que se segurar também, senão vai tomar um sacode. O que eu falei aquele dia do Santos, eu falo do Internacional. Eu acho mais difícil, porque é um clássico, mas já tivemos goleadas em clássicos, evidentemente, isso ocorre algumas vezes, mas na maior parte das vezes existe um equilíbrio um pouco maior. Mas se o Inter não se cuidar, o jogo é na Arena do Grêmio. A rivalidade lá é fantástica. O Grêmio teve um baque essa semana muito grande, que foi a perda do seu eterno presidente Fábio Koff. E eu tenho certeza que, como ele vinha dirigindo o clube até pouco tempo, ele que indicou inclusive o Romildo Bolzan, tenho certeza que o Fábio Koff teve contato com todos esses jogadores do Grêmio, e principalmente com o Renato Gaúcho. Ele era muito amigo do Renato Gaúcho desde a época de 83, quando ele era presidente do título mundial. Então eu vejo que o Grêmio, além de ter melhor time, além de estar numa fase maravilhosa, também tem o componente emocional de querer dar uma vitória legal para o seu presidente Fábio Koff. Bom, para mim dá Grêmio. Eu acho que dá Grêmio. É o tipo da coisa que se o Grêmio não vencer, no momento, até o empate do Inter já será surpresa. A gente entra com aquela premissa de que resta saber de quanto vai ser, né? Mas futebol... Agora vamos lá, jogo rápido e no final um palpite. Chapecoense e Flamengo, jogo do domingo às 11 da manhã. Flamengo, nossa, quando a gente pensa que o Flamengo vai, ele retrocede. Empatou com a Ponte Preta jogando em casa, quase tomou o gol no finalzinho do jogo, jogou de forma lenta, um futebol monótono. O Flamengo é melhor que a Chapecoense, mas... A Chapecoense também não venceu no campeonato. Também não venceu, e como o Flamengo foi mal ontem, acho que vai de novo dar uma sacudida. Acho que o Flamengo, no mínimo, empata o jogo. Acho que a Chapecoense fica sem vitória ainda. Para mim vai dar zebra, vai dar Chape nesse aqui, hein? A primeira vitória da Chape no campeonato. Os jogos das 4 da tarde agora, começando com, vou deixar o clássico para a gente fazer a análise no final, Vasco e Vitória em São Januário. Dois times que estão, eliminados não, que o Vasco foi o primeiro jogo, né? Mas já perdeu para o Bahia por 3-0. Vitória eliminado na Copa do Brasil. O Vitória jogou. Não foi boa. O Vitória jogou muito desfalcado ontem. O Corinthians jogou bem melhor, mas o Vitória jogou sem 5 jogadores que estavam machucados. Quer dizer, não que os 8 são titulares. E 3 jogadores já tinham atuado na Copa do Brasil, inclusive o Alisson. Eu acho que o Vitória vai jogar mais reforçado no domingo. A crise do Vasco é muito grande. O torcedor vai lá mais para discutir com a diretoria do que para apoiar o time. Ainda mais depois daquela derrota para o Bahia de 3-0. O Vitória tem muita chance de ir em São Januário e ganhar do Vasco. Eu acho que é um jogo para empate, hein? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, olha aí, o encontro dos Atléticos será mais uma vez lá na Baixada, Atlético eliminado no meio de semana da Sul-Americana e o Atlético Paranaense voltando de viagem hoje para jogar já no domingo, João. Eu acho que o Atlético Paranaense vai quebrar essa série, porque está na hora já, o time começou bem, depois deu uma caída, eu acho que o Atlético também poupou os titulares, não devia ter feito isso, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Acho que se jogasse com o time titular poderia ter ganho de São Lourenço, com certeza, não tenho dúvida disso. Então eu não sei se isso vai pesar um pouquinho também para o Atlético. Eu ficaria com o Furacão. Eu também aposto em vitória do Atlético Paranaense, hein? Só palpite. Bahia e São Paulo, outra partida das 4 da tarde, o jogo será lá na Arena Fonte Nova. O São Paulo continua com aquilo que a gente vinha falando, é uma fase de comprovar onde ele pode chegar. O São Paulo empatou com o Atlético Mineiro em casa, não jogou bem, tomou uma virada e só foi empatar já no final do jogo. Contra a equipe argentina,
do Rosário. O São Paulo ganhou graças ao gol do Diego Souza. Teve outras oportunidades, mas também sofreu um pouco. O Rosário teve chance até de fazer gols, teve uns 2 ou 3 lances na grande área para fazer gol também. Então o São Paulo ainda está devendo. E o Bahia vem muito forte depois de ter ganho do Vasco 3-0, jogou com muita velocidade. Eu acho que o São Paulo vai sofrer. O São Paulo, os jogos que fez fora de casa no campeonato, foi contra o Ceará, que é um time fraquinho, depois, antes ganhou do Paraná, jogando mal, empatou com o Atlético em casa. Então o São Paulo ainda não conseguiu dar confiança para o torcedor. Eu acho que o Bahia, do jeito que o Bahia vem jogando, aquela derrota para o Blooming, que a gente até falou aqui da Sul-Americana, essa nem conta que também foi na altitude, foi só de 1-0. Você vê que mesmo o Potosí, que é um time fraco, ganhou do Fluminense por 2-0 e quase eliminou o Fluminense, quase levou para os pênaltis. Então aquela derrota não conta muito, acho que o Bahia está numa fase boa. Olha, para mim vai ser um jogo bastante complicado, mas vai dar Bahia. Nos jogos da 7 tem Cruzeiro e Sport, aqui é barbada, né? Ah, Cruzeiro. Cruzeiro voltou a jogar bem, eu acho que não tem muito risco, não. E Santos e Paraná Clube? Outro jogo que é barbado. Santos, se jogar que nem jogou ontem com a seriedade que jogou, ainda mais no segundo tempo, o Paraná vai levar outra goleada. Ó, deixei pro finalzinho pra gente falar do clássico, ó, só pra Luziane Santos, que é corintianíssima, né? Diz que está feliz demais com a vitória do Timão nesta quinta-feira, para ela poder acompanhar também. Um abraço pro Robélio Silveira Santos. E o Richard está perguntando aqui se nós vamos fazer alguma promoção assim e tal, se nós vamos fazer vai distribuir umas camisas aí. Estamos pensando em coisas diferentes, em coisas distintas aqui para a sequência da live aí, nesse período de Copa do Mundo. Algumas coisas vão mudar, vão melhorar aqui a qualidade de tudo que a gente está produzindo aqui no terceiro tempo na redação, para vocês acompanharem e estarem cada dia mais junto conosco aqui nas nossas coberturas, tá bom? Pode aguardar aí, o Richard. Vamos lá então, Corinthians e Palmeiras, jogo para análise do João Antônio de Carvalho e também para o nosso palpite lá no final. João, eu acho que o couro vai comer outra vez. As duas equipes com força máxima que tem disponível no momento, certo? A gente sabe que o Corinthians tem os seus desfalques por lesões, o Palmeiras tem Felipe Melo suspenso, mas enfim, promessa mais uma vez de um grande clássico domingo, 4 da tarde na Arena Corinthians. E vai ser tutor o jogo, né? Então. Vai ter um tutor. O que significa um tutor? É que assim, na realidade, todo jogo tem, né? É que os caras não especificam e isso aí entrou em voga aí agora depois da final, e agora, num outro Corinthians e Palmeiras, eles voltam a falar do tal do tutor. Quer dizer, é para ter mais gente na beirada do campo. Né? É o fiscal do fiscal. Tutor, parece até coisa de babá. O árbitro vai ter uma babá que vai estar lá para orientar ele. É de menor, o clássico é de menor, precisa de um tutor. O Alício Pena Júnior, né, que vai ser o tutor, né? Ele que vai ser o tutor? Olha, eu estava vendo agora há pouco uma matéria no UOL. Não é sem celular, hein, Alício? Pelo amor de Deus. Eu estava vendo uma matéria agora dos últimos 10 clássicos do Palmeiras e Corinthians, pelo menos meia dúzia deles tiveram problemas de arbitragem, reclamações de um lado e de outro. Então o bicho está pegando, é o clássico de hoje, como já foi São Paulo e Corinthians recentemente. Mas todo tem. Você pega a final do Paulista, pega os dois jogos. Já são 2. Você pega aquele 2-0 do turno, que teve a expulsão do Jailson. Você pega 3-2 no final do Campeonato Brasileiro, que o Romero estava impedido. Foi o Daronco que apitou, que vai apitar domingo. O Romero estava impedido. O impedimento do Romero. Aí você pega o anterior, teve a expulsão do Gabriel. Ih, rapaz, Olha aqui, nós estamos falando só dos últimos, todos com problemas aí com relação à arbitragem. Tomara que no domingo não tenha nada disso, que a gente esteja aqui na segunda-feira só para falar de futebol. Como você disse, Frank, os dois times têm o time completo com o que tem de melhor nesse momento. Evidente, o Corinthians está sem o Fagner, mas a atuação do Mantuan ontem deixou já o torcedor um pouco mais tranquilo. Foi bem no jogo contra o Vitória. Então o Corinthians tem uma zaga muito forte, o Balbuena está jogando demais, né? O Corinthians tem aquele sistema de jogo que não muda, só que agora ele tem também um centroavante no banco, que é o Roger, que não pode jogar na Copa do Brasil, não pode jogar em outras competições. Porque tá louco para fazer um gol. Na Libertadores, ele tem o Roger lá
para mudar, de repente, o que ele não tinha antes. Então, Uma alternativa a mais, esse né? esquema já andou dando certo contra o Palmeiras, esse esquema com 4 jogadores, Rodriguinho, Jadson, agora o Pedrinho, que acabou ganhando aí essa posição, e o Romero. Então, é um jogo em que é um jogo ideal para o Pedrinho, porque com certeza ele vai partir para cima dos jogadores do Palmeiras para tentar colocar fogo no jogo. Ele de um lado e o Romero do outro. Não, o Romero não é que seja habilidoso como o Pedrinho, mas ele é um cara chato, ele vai para cima, ele ajuda na marcação. Então, esse é o estilo do Corinthians. O do Palmeiras também, o time não tem o Felipe Melo, tem o Thiago Santos, perde muito na saída de bola, mas ganha de repente em mais força. O Felipe Melo é um jogador de muita marcação, mas também não é nenhum garotinho, então o Thiago vai tentar bloquear aí essas jogadas no campo, mais combativo contra o Rodriguinho e o Jadson principalmente, o Bruno Henrique do seu lado, e aí o Palmeiras tem um estilo diferente. O Palmeiras tem o Lucas Lima, os dois pontas, o Keno que está arrebentando com a bola e o Dudu, e aí o Borja lá na frente como um centroavante, como um jogador que fica como pivô. Os dois times têm esquemas diferentes. Claramente o Corinthians só pode igualar o esquema do Palmeiras se ele colocar o Roger e tirar um desses jogadores de armação, aí fica um espelho, aí os dois times se espelham, mas do jeito que vai entrar o Corinthians e o Palmeiras, os esquemas são diferentes. Agora, eu acho que a chave do jogo do lado do Corinthians é o Pedrinho, para partir para cima e desestabilizar o time do Palmeiras, e a chave do jogo do Palmeiras é o Lucas Lima. Porque ele nos últimos jogos contra o Corinthians, ele andou bem marcado e andou sumido. Então quando o Lucas Lima ele está sumido, não adianta você ter o Keno, o Dudu, numa fase muito boa, essa bola não chega neles. E a bola tem que chegar com o passe bem feito do Lucas Lima. Depois também do Bruno Henrique, mas principalmente do armador, do Lucas Lima. Então eu acho que a chave do jogo é isso. Do lado do Corinthians, o Pedrinho, que está sendo uma novidade, então ele está com a moral, com a torcida. Está agora com um pouquinho de continuidade. Ele está então, desde o jogo contra o Ceará, aí, na realidade desde o final do jogo anterior, né? Ele tá jogando, está atuando. E aí tira um pouco o peso de Rodriguinho e Jadson, porque é mais um jogador com habilidade para fazer a bola rolar e partir para cima da zaga do Palmeiras. Eu acho que o problema do Palmeiras, quando joga contra o Corinthians com esse sistema, é que o Palmeiras fica com os zagueiros sem ter a quem marcar, e o Corinthians, por isso mesmo, fica com um domínio maior do meio campo. Então, por isso que eu acho que a entrada do Thiago, se o Roger souber ver o jogo bem, ele pode fazer com que o Thiago, em alguns momentos, fique como um terceiro zagueiro, dando mais espaço para que os dois laterais do Palmeiras virem alas e possam equilibrar esse domínio que o Corinthians tem no meio campo. Acho que também é uma fórmula que o Palmeiras tem. Acho que se o Palmeiras ficar com 2 volantes e os 2 zagueiros sem ter a quem marcar, já que o Corinthians não tem centroavante, os zagueiros eles só vão ter alguma função quando os jogadores do Corinthians passarem por essa linha de meio campo do Palmeiras. Mas aí já pode ser tarde, como foi aquele dia do Rodriguinho que no mano a mano desequilibrou os jogadores do Palmeiras. É difícil, é difícil. Eu vou ficar com um 2-2 sem erros de arbitragem. Isso, vamos ficar no muro aqui, para mim também dar empate. O Marcelo Trindade elogia o Keno aqui, diz que para ele deveria até ser convocado para a seleção, porque é o melhor jogador do Palmeiras. O Rafael Lima diz que o futebol brasileiro tem que mudar bastante para chegar no nível europeu, né, com relação à organização, né, Rafael? É verdade, é isso aí mesmo. Muito obrigado também ao Wilton Gomes pela participação, todos que estão participando, mandando os comentários aqui na nossa live. Tem destaque olímpico aí, João Antônio, para a gente encerrar? Bom, 2 destaques. Basquetebol, hoje teremos o jogo entre Bauru e Paulistano pelo Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB. O jogo será em Bauru, no ginásio Panela de Pressão. O Paulistano está liderando a série por 2-1, ganhou facilmente no começo da semana. E agora o Bauru tem que vencer para forçar no terceiro jogo. Amanhã é o 4º jogo entre Mogi e Flamengo. O jogo será em Mogi, o Mogi ganhando a série por 2-1. E em Saquarema, no Rio de Janeiro, maré alta, ondas não muito boas. E a etapa de Saquarema, do Rio de Janeiro, a etapa brasileira do Mundial de Surf, do Circuito Mundial de Surf, ela começou, teve algumas poucas baterias e foi paralisada. Volta agora às 3 da tarde, tomara que com ondas melhores, né? E nessas primeiras baterias, só uma brasileira participou, a Thaís Almeida, que ficou em último, em terceiro na sua bateria, e por isso já está eliminada.
Vamos torcer para que a etapa de Saquarema possa ter uma melhora aí nas ondas, para que a gente possa ver aí os brasileiros em ação. O Brasil que, pela primeira vez da história, tem mais surfistas na elite do que a própria Austrália. Muito bom, João. Bom fim de semana, hein? Até segunda-feira e bom futebol para nós todos, hein? Grande abraço, Frank. Grande abraço a todos vocês. Torçam com moderação, é o recado que eu sempre deixo, principalmente domingo. É isso aí, pessoal. A gente vai embora então, desejando um bom final de semana para você. Afinal de contas, ele já começou, né? Tchau.